E hoje eu vou te mostrar como customizar o estilo do seu scroll com CSS na sua página web. Se esse conteúdo te ajudar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem comigo. Eu estou no VS Code e vamos lá, vamos para esse tutorial. Então aqui eu criei um arquivo HTML, eu criei um arquivo style.css e eu linkei aqui os dois. Se a gente acessar a nossa página, a gente vai ver que não tem nada. Então bora lá, vamos adicionar algum conteúdo para que a gente tenha um scroll na página. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar P, tá? Eu vou digitar dentro dessa minha tag P, eu vou digitar Lauren 10.000. E essa é uma extensão que já vem configurada no próprio VS Code por padrão, ele tem essa funcionalidade. E aí ele adiciona para nós um texto de Lauren Y de acordo com a quantidade de valores que a gente bota ali. No caso eu botei 10.000, então vai ser um textão bem grande. Então tá aqui, se a gente for ver o nosso textão na nossa página, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer as estilizações para customizar o scroll. Então, a gente vai vir agora no nosso arquivo aqui de style.css e vamos lá, né? Vamos tentar estilizar esse scroll aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero selecionar o body ou a tag HTML, né? Pode ser uma delas. Então, HTML body e vou aplicar a propriedade scroll bar color. Então, vou botar aqui, por exemplo, red e yellow. Então, eu vou salvar aqui. E vamos ver. Então tá aqui o nosso scroll bar aqui no HTML na tag body. Então se a gente for fazer um teste agora, vamos tirar aqui o HTML do seletor. Vamos salvar e vamos ver. Então olha só, sumiu. Então a gente não tem que aplicar ali. Então a gente tem que vir aqui e aplicar não na tag body, mas sim na tag HTML. Então a gente aplicou isso aqui e está na página. A gente botou os valores vermelho e amarelo. Então a gente customizou aqui o scroll na cor vermelha e a cor amarela aqui para o trilho do scroll. Mas eu também posso customizar scroll em elementos. Então vamos dizer que eu tenho uma div em volta aqui desse parágrafo e essa div ela tem uma altura. E caso o conteúdo dessa div seja maior do que uma determinada altura, a gente tem scroll. Então a gente consegue customizar também o scroll dessa div. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir no meu HTML, tá? Então eu vou ir lá no início, onde a gente definiu a tag de parágrafo. Eu vou minimizar aqui, né? Vou ocultar para que facilite a nossa vida. Então eu vou digitar div e vou colocar aqui um parágrafo dentro dessa tag div, beleza? E vou aplicar uma classe aqui para nos facilitar. Então essa aqui vai ser a divpy. E aqui no arquivo style eu vou digitar .div-py para fazer a utilização daquela div. Eu vou dizer que aquela div vai ter um max height de 300 px e que o overflow no eixo Y, que é o eixo vertical, ele vai ser do tipo alto. Então, a gente vai ter o scroll ali. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o nosso scroll aqui nessa página, mas note que o scroll está na mesma cor que a gente definiu aqui no HTML, mas a gente quer uma cor diferente. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar essa propriedade e vou colocar aqui. Então, o scroll bar color da minha div, eu quero que seja blue e seja black. Então, vai ser essas as cores aqui. Então, vamos testar para ver como é que tá. Tá aqui, beleza. E a página? Como é que está o scroll da página? Novamente, vamos colocar aqui um texto muito grande fora da div para que a gente consiga fazer esse teste. Então, eu vou colocar aqui um Lauren 10.000, vou dar Enter, tá? Então, salvei e agora a gente tem dois scrolls com cores e o trilho do scroll de maneira diferente. A gente tem o scroll da página e o scroll dessa outra seção aqui, eles com cada um com sua estilização separada, sua estilização diferente. E agora eu estou no site Can I Use, que eu coloquei aqui CSS Scroll Bar. Esse site, basicamente, ele diz para nós quais versões de navegadores e sistemas operacionais suportam algumas propriedades, seja do JavaScript, métodos do JavaScript, seja a propriedade CSS. Ele diz para nós se determinado navegador aceita. Então, aqui no caso dessa propriedade que a gente utilizou, como a gente pode ver, vários navegadores não suportam. Então, tá aqui, por exemplo, o Safari da Apple, ele não suporta. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Nos navegadores que suportam, a nossa estilização vai ser aplicada, vai funcionar. Em navegadores que não funcionam, a gente vai aplicar a estilização, mas a estilização não vai funcionar porque o navegador não suporta. Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem dados que 4,68% dos navegadores têm total suporte e 79% tem suporte parcial. Então, não é a grande maioria dos navegadores que suportam essa funcionalidade. Então, quando a gente for utilizar isso, a gente tem que ter isso em mente, que são poucos os navegadores que suportam essa funcionalidade. Mas se a gente for ver aqui de acordo com o site, o Google Chrome aqui,
Na versão 122 até a 124, que são as últimas que foram lançadas, tem total suporte. Então, com o tempo, essa propriedade ela vai ser mais amplamente suportada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para garantir que o que a gente está fazendo vai ser suportado na maioria dos navegadores. Nesse caso, essa customização da scroll não é amplamente suportada. Então, se a gente está trabalhando no time de tecnologia, o pessoal pediu para a gente customizar o scroll, a gente tem que ter isso em mente. Eu estou de volta no VS Code e eu vou te mostrar que a gente pode fazer outras customizações além dessas da cor que eu mostrei para vocês. E a gente consegue fazer isso utilizando os prefixos que foram mencionados ali no Can I Use. Esses prefixos, basicamente, eles ativam propriedades que não funcionam em todos os navegadores, né? Então, esses prefixos, basicamente, eles são como se permitisse que a gente utilizasse funcionalidades que ainda não são padrões do navegador. E entre essas funcionalidades, algumas que eu vou mostrar para vocês. Então, novamente, tome muito cuidado em que cenários você vai fazer essa customização, porque não vão ser todos os navegadores que vão ter essa estilização aplicada. Então, eu vou colar aqui as estilizações e vou explicar para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar duas vezes o dois pontos, colocar traço WebKit, traço e o nome da propriedade. Então, nesse caso, a gente tem WebKit Scrollbar, WebKit Scrollbar Track, a gente tem Scrollbar Thumb. Eu vou salvar aqui e vou te mostrar o que vai acontecer. E vou lá no navegador. Mas olha só, a estilização que foi aplicada não foi a que a gente colocou. Foi a estilização que está aqui na tag HTML, aqui na DivPy. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos comentar aqui essas duas estilizações para que elas não sejam aplicadas. Salvei e vamos aqui na página. Vou até salvar aqui, que eu acho que deu uma bugada na extensão. Então, aqui na página, está aqui a nossa estilização. Então, como a gente pode ver, esse vermelho aqui é o que a gente chama de thumb, que é essa coisinha que a gente aperta, que a gente arrasta aqui para fazer esse movimento de scroll, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o border radius de 10px e a cor de background é a cor vermelha. Então, o que isso faz? Isso faz com que fique um pouco arredondado na parte de cima e na parte de baixo também, tá? Então, essa aqui é a thumb. Se a gente for ver, eu apliquei também a estilização no scroll bar track, que é basicamente ali onde o nosso scroll ele percorre. Então, tem toda essa coluna lateral aqui, que é basicamente é o track, que é onde o scroll ele percorre. E como a gente pode ver, ela tem aqui o canto arredondado por causa do border radius. Então, quando eu subo o scroll até o topo, ó, então fica tudo encaixadinho, bonitinho. Se eu tirar esse border radius, ó o que acontece. Fica reto, ó. Fica reto, não fica com um efeito tão legal. Então, é isso que faz essa propriedade aqui do WebKit, né, com esse prefixo. E a gente tem também aqui o WebKit Scrollbar, que basicamente eu coloquei um edit de 12px e um background amarelo. Na verdade, esse background ele nem precisa, tá? Esse widget eu vou vir aqui, tá? Eu vou botar 2px, só para exemplificar. Então, com 2px, olha como ficou finíssimo isso aqui, porque isso aqui basicamente é a largura do nosso conjunto do scroll, que é a scroll bar mais a track, né, que é a faixa. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos colocar um tamanho maior aqui para facilitar a visualização. Então, tá aqui, tá de volta aqui a estilização que a gente colocou. E, claro, essas cores que eu utilizei foi somente para exemplificar no tutorial. Se você for utilizar num site web, vai ficar muito feio, vai ficar muito horroroso. Mas a intenção foi mostrar como você consegue fazer essa customização. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Valeu!